A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Mais uma vez, estamos aqui para estudarmos a palavra. Nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios. E desta vez estaremos estudando o capítulo 15. No capítulo 15, nós vamos dividir em duas partes, como o capítulo 14 nós dividimos. Pela quantidade de versículos, os assuntos tratados, então nós vamos dividir em duas partes. Então, nesta terça-feira de hoje, nós vamos estudar apenas o capítulo 15, a primeira parte. A primeira parte, irmãos, ela vai do versículo 1 até o versículo 34. Né? E tem a ver, o assunto é a importância da ressurreição. Tanto a ressurreição de Cristo, quanto a ressurreição da igreja, não é? Dos crentes, a ressurreição dos santos. Mas, primeiramente, vamos orar, né? Porque o estudo da palavra é a palavra de Deus. Então, que ele seja a orientação e que não sejam as minhas palavras e que ele nos ilumine neste momento. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu deixastes para nós a possibilidade de estarmos meditando na tua palavra. Tu deixaste a palavra, tu deixaste o ensinamento. Cada uma das coisas que nós precisamos saber estão escritas na tua palavra, revelada a todos. Pai, nós vamos agora meditar, que não seja eu a falar, que o teu Santo Espírito possa me dar as palavras necessárias para que possamos falar à igreja e que os irmãos recebam aquilo que o Espírito Santo tiver para dar para cada um deles. Muito obrigado por tudo, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui, como eu falei, o capítulo 15 trata da ressurreição, né? De que Jesus ressuscitou dentre os mortos, abrindo o caminho para a ressurreição daqueles que creem em Cristo. Esse é o propósito, esse é o sentido desse capítulo 15. Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele abriu caminho para que a igreja, não a igreja como um corpo, mas cada um dos membros da igreja, aqueles que estão em Cristo, possam ressuscitar. Não é? Esse é o sentido, Paulo explicando a respeito da ressurreição para os coríntios. Vamos ler aqui do capítulo 1 ao 34, nós vamos ler seguido e vamos lendo cada um, fazendo a interpretação, fazendo a meditação de cada um. Aqui na Bíblia fala, a ressurreição de Cristo penhor da nossa ressurreição. Ou seja, que Jesus, ele é o penhor. O que é um penhor, irmãos? Um penhor é aquilo que as pessoas têm uma joia e vai na Caixa Econômica e penhora para receber um dinheiro. Enquanto está lá penhorado, a Caixa tem a certeza de que você vai lá pagar o dinheiro. É o penhor, isso é um penhor. Então, a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus é o penhor de que nós seremos ressuscitados. Ele ressuscitou e ele penhorou a própria vida para que nós possamos ser ressuscitados. Esta é a promessa. Vamos lá? 1 Coríntios 15, no versículo 1. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. E depois visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, vistos também por mim, como por um nascido fora do tempo.
porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes dos homens, de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porém, é porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo se lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Então, irmãos, aqui é a ressurreição de Cristo, e Cristo como a primícia dos que dormem. Paulo fala aqui que Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, ressuscitaremos. E ele busca nesse texto aqui demonstrar que houve ressurreição sim, porque tinha ali naquele contexto, irmãos, uns coríntios que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os judeus, tinha um grupo de judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos.
Os saduceus eram um tipo de judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Paulo era fariseu, que era um tipo que acreditava na ressurreição. E ali em Coríntios tinha isso. Tinha aqueles que não acreditavam na ressurreição do morto. E Paulo está dizendo, mas vem cá, se vocês não acreditam na ressurreição dos mortos, então você não acredita que Jesus ressuscitou. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. É isso que ele está dizendo. Então vamos lá. Ali no versículo 1 e 2, só para a gente aprofundar aqui, ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Venho anunciar o evangelho que recebestes, que eu vos anunciei, que vocês receberam. Eu falei de um evangelho e vocês os receberam. E eu estou vendo que vocês perseveram nele. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como tal, vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ele diz, olha, e é nesse evangelho que vocês serão salvos. E salvos como? Se retiverdes a palavra, se permanecerdes nesta palavra, a menos que tenhas crido em vão. E ali isso remonta ao que Paulo falou lá no 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Vamos ver lá no 1 Coríntios, no capítulo 2. Diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Então, ele está dizendo aqui, lá no 2, aqui no 15, ele está se referindo ao que ele já falou no 2, que ele foi lá ensinar a Cristo, e Cristo crucificado. Mas um Cristo crucificado, aí no 15 ele complementa, que ressuscitou. E Cristo ressuscitou dos mortos para que tenhamos vida, que podemos vivificar. No 3 ele diz assim, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ora, eu só passei para vocês o que eu recebi. Eu recebi do Senhor. E o que foi que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo o quê? As Escrituras. E as Escrituras aqui, ele não está falando do Novo Testamento, ele está falando das Escrituras passadas, que profetizavam a vinda de Jesus, que está no Antigo Testamento. E que ele iria morrer pelos pecados. Não é? No 4 diz, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo o quê? Segundo as Escrituras já haviam falado que iria acontecer. O termo que ele usa para ressuscitou é como se fosse, não é ressuscitou no sentido do passado, é do mais que perfeito, enfatizando um ato contínuo. Isso no grego tem esse termo, esse verbo que começou no passado e continua no presente. No inglês tem esse tipo de verbo também, que iniciou no passado e continua no presente. Esse é o ressuscitou que ele usa aqui. Ali no 5, a partir do 5, fala várias pessoas que viram a Jesus ressuscitado. Ele traz testemunhos de pessoas que viram a Jesus ressuscitado. Ele diz assim, no 15, 5. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois, visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois, visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Então, ele fala aqui, que Jesus foi visto por Cefas, que Jesus foi visto por 500 pessoas, que Jesus foi visto por Tiago e foi visto por ele mesmo, o apóstolo Paulo. E ele diz, como um nascido fora do tempo. Por que ele se chama de nascido fora do tempo? Está aqui no 9. No versículo 9 diz por que ele se chama de nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo
pois, persegui a igreja de Deus. Ele se acha indigno, porque antes dele ser apóstolo, ele perseguiu a igreja de Deus. E ele fala que é nascido fora do tempo, porque ele não viu a Jesus quando Jesus caminhou na terra. Ele viu a Jesus depois de Jesus ressuscitar. Ele viu o Cristo ressurreto, mas ele não andou com Jesus na terra igual os 12. Por isso que ele diz que ele é fora do tempo. Ele não diz que ele não é apóstolo, ele diz que ele é um apóstolo fora do tempo. Ali no 10 diz: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Ele diz, olha, eu sou o que sou fora do tempo, posso ser fora do tempo, mas eu tenho trabalhado mais do que todos eles. Mas não que eu trabalhe, mas que a graça de Deus tem trabalhado em mim mais do que em muitos. E no 11 diz, portanto, seja eu, ou sejam eles, no 11, 15 e 11, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. E ele complementa assim, dizendo, olha, se foi por ouvir de mim, e se foi por ouvir dos outros, dos apóstolos, de todos os outros que testemunharam que Jesus ressuscitou, vocês creram nisso. Pelo menos, ele fica subentendido, pelo menos é o que está dito que vocês creram nisso, né? E por que estão contestando agora que há ressurreição dos mortos? No 12 diz assim, ora, se é corrente pregar-se, no 15 e 12, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós de que não há ressurreição dos mortos? Ora, se é pregado e é corrente, e foi realmente pregado por todos, de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como vocês estão pregando, estão pondo em questionamento se há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Não é? No 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Ora, se Jesus não ressuscitou, como todos pregam, se Jesus não ressuscitou como todos pregam, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Vocês estão dizendo para mim, questionando se há ou não ressurreição de mortos. Ora, a todos foi pregado de que Cristo ressuscitou dos mortos. Se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Então, alguma coisa está errada. Não é? E se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós estamos fazendo aqui é vão. É vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E se foi assim, aí ele vai no 15. No 15 ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. No 16 ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele repete, ele repisa isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Ora, se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, a sua fé de que tem os pecados perdoados é vã. E vocês permanecem em pecado. Percebe como, aí Paulo está querendo dizer, percebe como essa discussão de que não há ressurreição de mortos leva a um ponto de que nada disso faz sentido, porque o sentido maior é que Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, vocês vão ressuscitar. Mas mais ainda, se ele ressuscitou, ele veio para a remissão dos pecados. E se ele perdoou os pecados, é porque ele ressuscitou. Ele não poderia perdoar o pecado se não tivesse morto. E aí no 18, e ele enfatiza mais ainda.
e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ora, vocês estão no pecado, e aqueles que morreram, mas morreram em Cristo, não adiantou de nada. Eles pereceram, porque Cristo não ressuscitou, vocês estão dizendo? E veja, ele vai bem argumentando aqui. No 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais miseráveis, algumas traduções dizem. Os mais miseráveis de todos os homens. Ele vai até o 19 dizendo isso, argumentando. Quando ele chega no versículo 20, ele diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as premissas dos que dormem. Ele diz, mas Cristo realmente ressuscitou. Isso que vocês estão dizendo não é verdade. Cristo ressuscitou. E ele é as primícias dos que dormem. O que é isso, as primícias dos que dormem? Ele é o primeiro a ressuscitar. Daqueles que morreram em Cristo e dormem, esse dormem aqui é morreram em Cristo, estes ressuscitarão também porque Jesus foi o primeiro, as primícias dos que dormem. Irmãos, ali em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 15, traz uma explicação ainda mais profunda sobre essa questão da ressurreição. Ele diz assim, é o próprio apóstolo Paulo, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele falou aos Tessalonicenses numa explicação mais pormenorizada. E o que é que isso quer dizer, irmãos? Aquelas pessoas que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro do que aqueles no dia do arrebatamento. Ele está falando aqui do dia do arrebatamento. No dia que Jesus vier para buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo, que já estão sepultados, eles vão ressuscitar primeiro. E depois a igreja será arrebatada. Essa é a sequência das coisas que acontecerão. Então, lá em Tessalonicenses, ele aprofunda. Aqui, no 1 Coríntios 15, no 21, ele dando continuidade à explicação, ele diz, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos estão vivificados em Cristo. Qual é o homem, irmão, que entrou, por um homem entrou, veio a morte? Um homem é Adão. E o outro homem que trouxe a vida foi Jesus. Por um homem, Adão, veio a morte. E por um homem, Jesus, veio a ressurreição da morte, que venceu a morte. O primeiro Adão transgrediu a lei do Senhor e trouxe morte. E o segundo Adão, Jesus, se deu em sacrifício vivo, perfeito, para perdoar os pecados e tirar a transgressão e destruir a morte, trazendo ressurreição. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 15, há uma explicação mais profunda sobre isso. Romanos 15, 5, 15, diz assim, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Estou lendo aqui o 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas, para a justificação. Se pela ofensa de um
e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o pecado entrou por meio de Adão, que representava toda a humanidade. E por meio de Adão todos pecaram, e o pecado entrou na terra, e todos passaram a reproduzir o pecado. E por Jesus veio a remissão dos pecados. E Jesus ressuscitou dos mortos, para que o pecado fosse perdoado de todos os homens e de toda a humanidade. É isso que ele está dizendo. Ali no 1 Coríntios 15, no versículo 23, diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, as primícias depois e os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, qual é a ordem? As primícias, aqueles que morreram em Cristo. E depois os outros, quando Cristo voltar. A ressurreição, ele está falando aqui da ressurreição. A palavra de ordem é um termo militar grego que também poderia ser traduzido por proposição. O comandante ressuscita primeiro, suas tropas ressuscitam depois dele. Voltando a 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13. Que Paulo desce mais a detalhes para a gente entender mais aprofundadamente. Não queremos, diz assim, no 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aos que dormem, irmãos, é aqueles que estão mortos em Cristo. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, se trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo aqui está dizendo que os que dormem em Cristo, os que permaneceram na fé e morreram assim, no dia da volta de Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, se tivermos vivos naquele momento, também vamos ter com ele. Também vamos ter com ele. Seremos arrebatados. Ali no 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 24, diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ele diz, e depois da ressurreição será o fim. O fim de tudo, não, porque nós estaremos para sempre com ele. É o fim das potestades, o fim dos principados, o fim de todo o mal.
Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 25 e 26, diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Aí ele diz, olha, ele virá, vai reinar sobre todos, subjugando, colocando todos debaixo dos pés. E o último que ele vai colocar debaixo dos pés será a morte. Portanto, a morte será vencida e haverá vida eterna. É o que está dito lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, tem a prova disso, desse final. No 14 diz assim, no Apocalipse 20, 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, tanto a morte quanto o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, tudo foi destruído. Tudo que é mal, no final, será destruído. No 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 27, ele fala a respeito de sujeição, de que Cristo sujeitou todas as potestades debaixo dos pés. No 27 diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou, ou seja, todas as coisas são sujeitas, menos sujeito Jesus, porque Jesus ainda reinará, ainda reina e reinará. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em tudo e em todos. Ele está dizendo aqui, ó, Deus deu a Cristo, a Jesus, o poder de sujeitar todas as coisas. E quando todas essas coisas estiverem realmente sujeitas a Jesus, ele terá completado a obra, se sujeitando a Deus, e que Deus seja em tudo e em todos. No 29, 15 e 29 diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? A interpretação mais natural aqui, esse batismo por causa dos mortos, é que os coríntios tinham práticas pagãs anteriores, que permitiam tais ritos, que ficavam assustados por alguns na igreja de Coríntios que tinham morrido sem o batismo. Tem correntes hoje que batizam, que fazem esse batismo por causa dos mortos. Não é nossa corrente, nossa doutrina não tem batismo por mortos. Aqui ele fala dos coríntios. Sem dúvida, se eles agiam ou não assim, não tem relação alguma com o fato de serem justificados ou não. Mas podem ter servido de alguma função ritualística dentro da igreja ali de Coríntios, que eles ficavam assustados por aqueles que morriam sem se batizar, pensando que por morrerem sem batizar não ia ver a Cristo. E aí faziam aqueles batismos que Paulo está aqui dizendo, olha, vocês fazem isso, mas vocês não dizem que Cristo não ressuscitou, e por que vocês fazem isso? Vocês não dizem que não há ressurreição, por que vocês fazem isso? Se batizam pelos mortos. Irmãos, Paulo não está defendendo aqui o batismo pelos mortos. Ele está defendendo aqui que Jesus ressuscitou. Nós não defendemos que se batize pelos mortos. A gente vê ali o exemplo, quando Jesus estava na cruz, tinha os dois ladrões do lado dele. E um pede perdão e pede que Deus esteja com Jesus. E Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse, olha, tudo bem, você poderia ir, mas era bom que você tivesse se batizado, mas como você está aqui na cruz, você não pode se batizar. Não, Jesus diz, hoje mesmo estarei comigo no paraíso. O batismo não é para salvação. O batismo é porque você foi salvo. Por isso se batiza, para ter um exemplo público, porque o primeiro batismo é o batismo em Jesus. O que é a igreja?
é a Assembleia dos Santos, que foi retirado do mundo e mergulhado no corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo. E aqui, irmãos, no 30 e 32, diz assim: e por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Paulo dizendo: eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros e em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, e que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos e amanhã morreremos. Então ele está dizendo aqui, por que motivo eu teria que suportar dificuldades, combater feras em Éfeso? Por que motivo eu teria que fazer todas essas coisas se não há ressurreição, se não há salvação, se Jesus não ressuscitou? Isso tudo seria vão. Ali no 33 e no 34 ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Aqui ele está dizendo assim, ó, vocês estão ouvindo mais conversas, e por isso vocês estão sendo corrompidos. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque ainda não tem conhecimento de Deus. Para a vossa vergonha. Ele está dizendo, ó, sejam sóbrios, não inventem coisas, porque vocês ainda não têm conhecimento de Deus. E vocês não têm conhecimento de Deus ainda, não porque eu vou desculpar vocês por isso, não. Isso é para a sua própria vergonha, porque já era tempo de vocês terem conhecimento de Deus. Por não terem conhecimento de Deus, que vocês dizem essas asneiras de que não há ressurreição dos mortos e que Cristo não ressuscitou. Não é? Então, Paulo passa esse tempo todo explicando sobre a ressurreição e exortando os coríntios. E o resumo é a ressurreição dos mortos, irmãos. Porque Cristo ressuscitou. Por meio de Adão, a morte entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. E por meio de Cristo, houve a ressurreição. Porque o pecado foi retirado do mundo por meio de Cristo, que ressuscitou. E quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, é nos dado o poder de sermos tidos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que reconhecem a Jesus, eles ressuscitarão com Cristo, porque nós morremos para o mundo e ressuscitaremos com Cristo no dia da volta dele. Amém? Essa é a palavra de hoje, essa é o estudo de hoje. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, houve muitas citações bíblicas, porque o texto é denso, mas tem que explicar, tem que ir nos pormenores, porque é necessário que nós aprofundemos um pouco para entendermos o que está escrito. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por mais uma jornada, por mais um estudo concluído, Senhor. Que o teu Santo Espírito fale melhor, fale aos corações dos meus irmãos que assistem esse estudo, Senhor. Que falem a eles aquilo que eles precisam ouvir propriamente. Que não sejam minhas palavras, Senhor, mas que eles possam receber de Ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.